Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso podcast sobre lendas brasileiras. Eu sou Ana de Jesus. E eu sou Claudiana. Hoje, vamos contar uma história que faz parte do folclore piauiense e que, até hoje, causa arrepios nos moradores de Valença do Piauí, a Procissão dos Mortos. Valença do Piauí, uma cidade com raízes profundas no interior do estado, guarda em suas ruas de paralelepípedos muitas histórias. Entre elas, essa lenda que remonta ao início do século XX, quando o cônego Acilino era o vigário da cidade. E o que poucos sabem é que essa história tem uma protagonista, Priscilina, uma moradora de rua que numa quarta-feira da Semana Santa viveu uma experiência que seria contada por gerações. Imagine só a cena. Uma noite silenciosa de Semana Santa, aquele período sagrado em que as pessoas costumavam seguir rigorosas tradições religiosas. Priscilina não conseguia dormir e, inquieta, decidiu perambular pelas ruas desertas da cidade. Foi então que ela começou a notar algo estranho. Ao longe, luzes trêmulas se aproximavam. Uma procissão vinha em sua direção, mas não era como as procissões normais que aconteciam durante o dia. Esta era diferente. As figuras que caminhavam pareciam flutuar, cobertas por túnicas brancas. Cada uma carregava uma vela acesa, iluminando seus rostos pálidos na escuridão da noite. Priscilina, paralisada pelo medo, não conseguiu se esconder a tempo. A procissão se aproximou e, para seu terror, um dos penitentes se destacou do grupo vindo em sua direção. O misterioso penitente entregou a Priscilina a vela que carregava. Mas quando ela olhou para o objeto em suas mãos, não era mais uma vela. Era um fêmur humano. Priscilina quis jogar aquilo longe, mas a figura encapuzada a impediu com um gesto e disse com voz cavernosa: "Esta vela deve ser entregue a uma criança chamada Maria." É importante contextualizar que, naquela época, Valença do Piauí era uma cidade fortemente influenciada pelas tradições católicas. A Semana Santa era um período de extrema devoção e respeito. A população acreditava que, nesse período, a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais tênue. Exatamente, e o cônego Acilino, figura importante na cidade, reforçava esses valores religiosos. As procissões eram eventos significativos, símbolos da fé coletiva. Mas a procissão que Priscilina testemunhou não estava no calendário oficial da igreja. Segundo a lenda, quando Priscilina contou sua história no dia seguinte, descobriu que as pessoas cujos rostos ela reconheceu na procissão haviam falecido há muitos anos. Eram almas penadas, cumprindo uma penitência eterna. A história se espalhou rapidamente e ganhou novas camadas. Dizem que Priscilina nunca encontrou a tal criança chamada Maria para entregar a vela. Por isso, até hoje, ela estaria condenada a vagar pelas ruas de Valença nas quartas-feiras de Semana Santa. A lenda se tornou tão forte que criou um costume local. Nas quartas-feiras de Semana Santa, os moradores de Valença do Piauí evitam sair de casa após o anoitecer. E há uma recomendação especial: nunca aceite velas de estranhos nessa noite. Pois de ser Priscilina, tentando se livrar da maldição ao passar adiante o objeto sobrenatural. Quem receber a vela, que na verdade é um osso humano disfarçado, ficará com a maldição em seu lugar. Essa história reflete muito sobre como as comunidades do interior criavam narrativas para explicar o inexplicável e também para reforçar valores morais e religiosos. A procissão dos mortos mistura elementos do catolicismo com crenças populares sobre o mundo dos mortos. Lendas como essa também serviam para manter a ordem social. Afinal, qual criança desobedeceria aos pais e sairia de casa depois de ouvir uma história dessas? E você, ouvinte, teria coragem de andar pelas ruas de Valença do Piauí numa quarta-feira de Semana Santa? Ou prefere ficar em casa, longe da misteriosa procissão dos mortos? As lendas são parte fundamental da nossa cultura brasileira, especialmente no interior, onde as histórias passam de geração em geração, mantendo vivas tradições e crenças populares. Foi um prazer compartilhar com vocês essa fascinante lenda piauiense. Na próxima semana, retornamos com mais uma história misteriosa do nosso rico folclore brasileiro. Eu sou a Claudiana. E eu, Ana de Jesus.
Até o nosso próximo encontro com o sobrenatural.